Há cerca de 8 meses das eleições, o Brasil tem pelo menos 14 pré-candidatos à presidência. As projeções indicam uma disputa com muitos candidatos e, até o momento, tão aberta que dificulta até mesmo definir os nomes que estarão nas urnas. No entanto, todos os que aparecem nas pesquisas de intenção de votos ou que já se lançaram como pré-candidatos têm importantes obstáculos a superar até o início da campanha, marcada para começar em agosto. Pendências na justiça, disputas partidárias internas, tempo escasso de propaganda no rádio e na televisão, alta rejeição ou falta de popularidade e impedimento para participar em debates são alguns dos desafios que os postulantes à presidência e seus respectivos partidos ainda precisam driblar até agosto. Apesar de a Justiça Eleitoral ainda não ter divulgado o calendário oficial das eleições do próximo ano, marcada para 7 de outubro, partidos trabalham com prazos para atrair políticos, firmar alianças e lançar seus candidatos na tentativa de aumentar suas chances eleitorais. Mudança na legislação feita em 2015 reduziu de 1 ano para 6 meses o prazo para a filiação partidária de quem quer disputar a eleição. Em março, contudo, será aberta uma janela de 30 dias para a troca de partido de políticos que queiram se candidatar sem o risco da perda do mandato em curso. Muitas bancadas apostam nessa janela para aumentar o número de representantes na Câmara e, assim, elevar o tempo de televisão e participar de debates. Do total do tempo de propaganda, 90% será distribuído proporcionalmente ao número de deputados federais de cada legenda e o restante será distribuído igualitariamente. Para participar de debates na televisão, por sua vez, o candidato precisa estar filiado a um partido com mais de 5 deputados federais. A Notícias Brasil listou os principais obstáculos dos pré-candidatos e dos partidos que já anunciaram a intenção de lançar um nome à presidência da República. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva lidera os cenários para a eleição presidencial em 2018, mas pode ter a candidatura barrada caso a segunda instância da Justiça Federal mantenha por unanimidade a condenação por corrupção. O julgamento do recurso foi marcado para janeiro. Se condenado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, TRF-4, Lula pode também ser preso ainda que a prisão após condenação em segunda instância seja um tema cuja discussão tem dividido os ministros do Supremo Tribunal Federal, STF. Se concorrer, Lula pode usar a campanha como estratégia de defesa das acusações que pesam contra ele. A defesa de Lula, que tenta reverter a condenação sob o argumento de que o ex-presidente é inocente e que não há provas contra ele, traça estratégias jurídicas para mantê-lo na disputa por meio de diferentes recursos. Mesmo que seja absolvido no caso do Tríplex do Guarujá, o ex-presidente ainda responde a outras 4 ações na Justiça, sob acusação de crimes como corrupção, lavagem de dinheiro e obstrução de justiça. Além das pendências judiciais, Lula também tem rejeição alta segundo pesquisa Datafolha realizada entre 29 e 30 de novembro, 39% disseram não votar nele de jeito nenhum. Na frente dele está somente o presidente Michel Temer, que não deve disputar a campanha presidencial, com 71%. Ainda assim, muitos integrantes da cúpula do PT veem em Lula a única opção para a disputa presidencial. Um plano B seria o ex-ministro da Educação e ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, que já declarou ser uma grande deselegância com Lula se colocar como opção do partido para 2018. O PT enfrenta dificuldades para se coligar e deve participar das eleições sem partidos aliados. O PCdoB, um dos mais fiéis aliados dos petistas, por exemplo, anunciou que pretende disputar a eleição com a deputada estadual gaúcha Manuela de Ávila. Lula nasceu em Pernambuco, mas construiu sua carreira política em São Paulo, inicialmente como sindicalista. Em 1986, foi eleito deputado federal por São Paulo para participar da Assembleia Nacional Constituinte. Foi eleito presidente em 2003, depois de ter disputado as presidenciais por 3 vezes. Comandou o Brasil por 2 mandatos e elegeu a sucessora, Dilma Rousseff, em 2010. Segundo colocado nas pesquisas de intenção de votos,
O deputado federal Jair Bolsonaro ainda precisa trocar de partido para participar da presidencial ou disputar dentro do PSC com Paulo Rabelo de Castro, lançado candidato pela legenda em novembro. Bolsonaro deve concorrer pelo PN, Partido Ecológico Nacional, que espera a homologação da Justiça Eleitoral para mudar o nome para Patriota. Mudamos o nome do partido, colocamos 5 pessoas dele na executiva, fizemos tudo o que ele pediu. Antes era um noivado, agora ele está casado com o partido, diz Adilson Oliveira, presidente do PN. Segundo ele, Bolsonaro já assinou a ficha de filiação com data de 10 de março de 2018, quando já poderia trocar de partido sem o risco de perder o mandato de deputado. Oliveira lista os obstáculos que o Patriota e Bolsonaro vão precisar enfrentar. Primeiro, a legenda precisa aumentar a bancada, que hoje tem 3 deputados. O presidente do PN diz que, em março, a filiação de Bolsonaro e do filho Eduardo já garantiriam ao deputado o direito de participar de debates, mas que haverá mais nomes migrando para o Patriota. Recursos de campanha também são vistos como um desafio e Oliveira aposta na divulgação do número de uma conta para arrecadar doações junto a apoiadores pela internet. O pouco tempo de propaganda oficial 10 segundos se o Patriota não se coligar seria, segundo o presidente do partido, contornado pelas redes sociais e pela produção espontânea de conteúdo de simpatizantes. Para Oliveira, Bolsonaro vai precisar mostrar a uma parcela do eleitorado que não é agressivo nem radical e que domina diferentes temas. Bolsonaro, militar da reserva e professor de educação física, é deputado federal desde 1991, tem 7 mandatos por 5 partidos diferentes. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, assumiu neste mês a presidência do PSDB para tentar apaziguar o partido, que se dividiu entre ficar ou sair da base do governo Temer. Alckmin, contudo, não é o único nome tucano para a eleição presidencial. O prefeito de São Paulo, João Dória, ainda tenta se viabilizar dentro do PSDB. Mas muitos tucanos acreditam que ele queimou a largada ao fazer um giro pelo Brasil na tentativa de aumentar sua popularidade e ele ainda é considerado desconhecido no país e não conseguiu alavancar seu nome nas pesquisas. O ex-senador e atual prefeito de Manaus, Arthur Virgílio, por sua vez, pressiona o PSDB para participar de prévias com Alckmin. Além das disputas internas, Alckmin assume um PSDB desgastado pelas denúncias de corrupção contra integrantes do partido, em especial as que pesam contra o senador Aécio Neves, que disputou as eleições presidenciais em 2014. Alckmin também foi acusado de receber 10 milhões de reais em quantias não declaradas da Odebrecht, o que nega. O governador também não sabe se e quando contará com o apoio do DIEM.